nome é Cláudio Prado, eu tenho 50 anos, né? A pandemia que se estabeleceu na minha vida em julho do ano passado, a gente começou a ter problemas a partir de março. Eu enfrentei os primeiros problemas com o meu trabalho, já que eu sou uma pessoa que leciona, faço palestra, dou cursos, e aí a gente começou a ter alguns problemas, afastamos do serviço, cancelamos tudo. Devido a isso, eu peguei e fui ficar com meus pais, né? Que eu resido em Trindade, meus pais em Goiânia, para tomar conta deles. Meu pai, na época, já tinha um mal de Parkinson, minha mãe tinha muita dificuldade, então eu resolvi voltar para Goiânia para ficar tomando conta deles. E aí, a pandemia, a gente só acompanhando os números, o índice, a gente achava que nunca poderia chegar com a gente, né? Na minha residência morava eu, o meu irmão, caçula, né? E meu pai e minha mãe. O meu irmão foi o primeiro a apresentar um quadro de infecção. Logo no outro dia eu também dou entrada no hospital com um quadro de 50% dos pulmões tomado, e o meu irmão não estava nesse quadro ainda. Então foi indicado uma internação para mim, fiquei internado, né? Por 9 dias, cheguei a 60%, mas eu consegui me recuperar, fiquei isolado, totalmente isolado, e com a preocupação do meu pai com mal de Parkinson, minha mãe sozinha na casa deles. Eu tenho um irmão mais velho, mas que reside em Goianésia, e por motivo óbvio ele não veio para questão de infectar também, então ele ficou lá monitorando. Um grande auxílio meu foi o celular, né, que eu podia falar com meus pais todo dia, via como é que eles estavam, minha evolução foi dentro da normalidade. Mas o meu irmão mais novo, infelizmente, no dia que eu saí, foi o dia que ele começou a se agravar mais ainda. Resultado disso, ele ficou 2 dias após, ele deu entrada para ser entubado no UTI. E quando eu retornei para casa, o meu pai estava um pouco abalado por causa do mal de Parkinson, ele levou uma queda no dia, a gente fez o encaminhamento dele para o hospital, tomou uns pontos, fez todos os exames, e no outro dia ele simplesmente travou. Ele não levantava, não conseguia falar, e aí a gente chamou a Unimed, veio um médico, né? E ali foi avaliado que ele deveria estar com Covid também, e foi encaminhado para um UTI lá no Hospital Samaritano. Eu, com todos os meus problemas de dificuldade, ainda que eu estava recém-saído, né? Porque quando você tem Covid, as sequelas ficam, até hoje eu tenho algumas sequelas, e aí eu tive que tomar conta de duas situações, um do meu irmão no UTI, e o outro do meu pai também no UTI, UTIs diferentes, hospitais distintos. Meu pai foi para o Samaritano e meu irmão permaneceu no Santa Helena. O quadro do meu irmão foi grave durante 12, 11 dias, gravíssimo, e do meu pai sempre grave. O meu irmão, eu tinha oportunidade de ver ele pelo vídeo, quando a gente fazia as visitas, praticamente eu fui lá todos os dias, e o meu pai, a gente recebia uma ligação. E do meu pai foi muito ruim, porque meu pai nunca melhorou, sempre grave, e quando a gente foi ver, a gente recebeu a última notícia que ele tinha falecido. É uma pessoa muito vivente, eu não lembro meu pai reclamar de dores, nada, sempre com a saúde de ferro, e veio falecer com 7 dias úteis depois que ele deu entrada no UTI. No atestado de óbito foi compactado que foi por questão do Covid. O mais engraçado é que a minha mãe, que teve com a gente o tempo todo, é uma pessoa que tem problema de pressão alta, diabetes, assim como eu também tenho. Ela provavelmente, os exames deu um negativo e o outro positivo. Ela teve, mas ela não se agravou em nenhum momento. Deus pôde proteger ela. E meu pai veio a óbito, né, com 7 dias que ele estava internado. Então, meu irmão na UTI, meu pai falecido, a gente teve que tomar conta dos trâmites, né? Uma das coisas que vai marcar para mim sempre, Nayara, é a questão do sepultamento. Você não pode... Eu não tive nem a certeza que era meu pai que foi enterrado ali, porque o caixão vem fechado, você tem que ficar a uma distância de 30 metros. Só tive essa certeza porque a pessoa que providenciou o velório é uma grande amiga minha, era aluna, conhecida minha, tudo, e de extrema confiança. Falei, não, seu pai está lá dentro, pode ter certeza. Eu não pude colocar uma roupa digna de meu pai para poder ser sepultado, eles vão com a roupa do hospital, e ainda tem uma preocupação com o lençol freático, eles colocam um negócio para cobrir o corpo por dentro do caixão, porque não sabe se pode contaminar o solo, esse tipo de coisa. Ainda existe um estudo sobre isso. Então, meu pai faleceu no dia 10 de julho de 2020, né? Agora vai fazer 8 meses que aconteceu isso.
A vida para a gente ficou muito complicada. Minha mãe tinha nele um parceiro de 60 anos, 52 anos de casamento, e ela perdeu um solo dela, o chão, né? E para mim eu perdi a maior referência que eu tinha, porque meu pai sempre foi um espelho para mim, um esteio com um círculo de amizade, muitos ensinamentos, apesar de ser um homem simples, da terra, da roça, mas com uma sabedoria muito grande, com a leitura muito boa das coisas, né? Eu tive a oportunidade de estudar, me crescer na minha profissão, graças aos ensinos do meu pai, a aprendizagem que eu tive com ele, né? Então, me tornei o que eu sou hoje, eu credencio isso muito a ele, né? Estou aí com meus 50 anos, já fui casado por 23 anos, tenho 2 filhos desse relacionamento, hoje me encontro separado, mas muito feliz, acima de tudo, por estar vivo, né? Poder estar podendo cuidar da minha mãe, cuidar das minhas coisas, dos meus filhos. Coisa que está acontecendo hoje, por exemplo, meu filho está com Covid, meu filho de 15 anos. Então, assim, eu procurei, ele mora em Anápolis, né, com a mãe dele, ela está em outro relacionamento lá. Procurei tranquilizar ele, né, porque ele tem uma saúde boa. Eu só fui ver depois que eu saí do hospital, depois de 2 meses, devido à preocupação dele achar que eu poderia estar passando para ele ainda. Isso me deixou muito triste, porque a gente sofreu preconceito. Eu, o primeiro dia que eu fui na rua, fui no mercado lá de casa, a pessoa não deixou eu entrar lá, mandou ficar na porta, porque achava que eu poderia passar Covid para ela. Então, a falta de informação das pessoas é muito grande, entendeu? No meu trabalho que eu retornei, eu cheguei para cumprimentar as pessoas. Uma primeira pessoa que eu cheguei para cumprimentar com a mão, ela falou que é um absurdo o que eu estava fazendo lá, que eu tive Covid, que não era para estar lá, que eu poderia passar para os outros. Então, eu sofri preconceito no meu trabalho, preconceito na família. O que eu posso dizer é que realmente a gente não está... quem tem Covid ou já teve, não está 100% garantido que não vai ter de novo. Mas a probabilidade durante um tempo é muito pouca, né? Tanto é que eu tive um contato com meu filho nesses dias, eu fiz questão de fazer os exames novamente, até para medir e ter comigo qual que é o tempo que a gente tem desses anticorpos. Hoje eu resolvi morar sozinho, né? Eu já tinha essa vontade, mas eu não deixei de acompanhar minha mãe. Sinto falta, né, da minha família, sinto falta com meus filhos, e isso realmente afastou muita gente. O meu irmão hoje está levando uma vida normal, voltou ao trabalho, fez terapia, fez fonoaudiólogo. Uma das sequelas que ficou para mim também é a falta, às vezes, de ter mais uma atividade física, apesar que eu também tenho alguns quadros sou diabético, faço uso de insulina, tenho pressão alta, e meu irmão tá ótimo, graças a Deus, ele tá levando a vida dele normalmente. Olha, o meu pai, ele tinha uma profissão no qual ele se orgulhava muito, né? Ele teve a oportunidade de estudar, os 2 irmãos dele estudou, foram médicos, também faleceram recentemente, né? Um faz 2 anos, outro 3. E meu pai, ele seguiu a profissão do meu avô, que é uma profissão que praticamente não existe mais, chama comissário de boiada. É aquela pessoa que vai, leva um gado para uma região para outra, em cima do lombo de um burro. E meu pai viveu isso por mais de 40 anos, né, quando foi acabando. E pelo conhecimento dele de gado, ele conseguiu se encaixar no mercado de novo com um comprador de gado para algumas pessoas. Então, ele era uma pessoa muito respeitada aqui no estado. Existe até livros aí que um amigo meu escreveu sobre as histórias do meu pai, sobre os comissários. E toda música que fala tocante sobre vida na estrada, como a música do Almir Sater, né, que ele toca muito a música viola e violeiro, eu lembro do meu pai porque realmente ele se emocionava muito quando ele ouvia essa música. E qualquer música falando sobre estar num caminho, numa estrada, me faz lembrar meu pai praticamente, entendeu? Porque ele viveu isso. E ele, felizmente ou infelizmente, ele nunca quis deixar a gente acompanhar um dia na estrada com ele. Eu poderia ir lá, passear, mas, pai, deixa eu continuar aí uns 10 dias com o senhor na estrada para ver como é que é. Ele nunca nos quis ensinar, né? Eu tinha muito orgulho dos 2 irmãos deles que eram médicos, né? E na minha família também já tem médicos. A minha sobrinha é médica, a minha filha é bióloga, entendeu? Então, eu tenho orgulho, assim, dos ensinamentos dele, que ele passou para a gente. Eu gostaria muito que os nossos governantes levassem essas coisas a sério, as pessoas levassem. A maior perca que tem
a uma perca familiar igual eu tive, é muito grande, deixa sequelas para o resto da vida. Eu nunca vou esquecer, né? Eu não sei quanto tempo ainda que eu vou estar nesse mundo aqui, mas assim, eu aprendi muito com isso. Aprendi a olhar o próximo um pouquinho melhor, aprendi a entender um pouquinho o que uma doença pode fazer de uma família. Aprendi também que a distância é uma dor maior que todos. Acho que o fato de você não poder estar com as pessoas, né? Hoje eu me encontro aqui em isolamento, dentro da minha casa, porque a gente está vivendo o lockdown aí nessa semana aí, né? Então é muito ruim. Para quem lidava diretamente com as pessoas que falavam, na realidade, eu tento fazer das minhas palestras voltadas para a área de treinamento, motivação e coisas vividas, né? Porque a palavra é uma coisa, mas a vivência é muito maior, né? E tem uma coisa que eu costumo falar, né? Que pensamento cria sentimento que gera comportamento. Se você pensar de forma positiva, provavelmente você vai se comportar para isso. Então, a gente tem que lembrar que 70% dos nossos pensamentos durante o dia são negativos, infelizmente. E qualquer coisinha que, por exemplo, você sai de casa animado para trabalhar, chega lá um colega já está com a cara feia, já faz você diminuir a sua carga viral de pensar coisas boas. Mas que você tem condição de controlar, né? Você é dono do seu pensamento. Então, que eu deixo essa mensagem aí, que pensamento cria sentimento que gera comportamento. Vamos pensar de forma positiva para nós podermos nos comportar desse jeito.